Olá, queridos irmãos. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, companheiro. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Boa noite, Ana. Prazer em tê-la conosco. Muito obrigada. Bom, a Tereza está se conectando possivelmente por outro aparelho, tá? Por isso. Bom, então, mais uma vez agradecemos aqui o carinho de vocês estarem conosco em mais uma noite. Fica aqui o nosso carinho, nosso agradecimento também a esse canal, a Rai TV, que está sempre nos abraçando na figura do Zé Aparecido, na figura do Papa. Então, fortalecendo aqui os nossos votos de agradecimento, de confiança. Tereza, tá tudo certo aí, minha amiga? Tudo Agora certo. Vamos Não, lá. é porque eu estava conectando no último. Tá tudo bem. Eu vou ficar por aqui mesmo, pode deixar. Então, tá bom. Bom, meus amigos, primeiro gostaríamos também de agradecer a Ana Cláudia, né, por estar aqui conosco nessa noite, trazendo um tema super bacana. Mas vamos seguir com o nosso rito aqui, para que a gente possa estar dando continuidade no trabalho, tá? Então, para você que acabou de chegar, não deixe de colocar sua mensagem, não deixe de curtir a página. É importante para que outros membros possam visualizar essa exposição em um outro momento. E hoje nós vamos ler uma página do livro Alvorada Cristã, pelo espírito Neo Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição de número 1. Sigamos com Jesus. Maomé foi valoroso condutor de homens. Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens. Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal e seus restos foram encerrados numa urna que é visitada anualmente por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o domínio de toda a terra, dispôs de riquezas imensas, governou muitas regiões. Entretanto, entregou um dia a coroa e o manto ao asilo de pó. Napoleão era um grande homem. Fez muitas guerras, dominou milhões de criaturas. Deixou o nome inesquecível no livro das nações. Hoje, porém, seu túmulo é venerado em Paris. Muita gente faz peregrinação até lá para visitar-lhe os ossos. Como acontece a Maomé, a Carlos V e a Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhe guardam os despojos. Com Jesus, todavia, é diferente. No túmulo de Nosso Senhor não há sinal de cinzas humanas, nem pedrarias, nem mármores de preço, com frases que indiquem ali a presença da carne e do sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro na gloriosa manhã da ressurreição, não havia aí nem luto, nem tristeza. Lá encontraram o mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio há quase 2000 anos. Seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte e sim a vida incessante. No caminho de notáveis orientadores do mundo, poderemos encontrar formosos espetáculos da glória passageira. Contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo
e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Aproveitando esse momento, Senhor Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem gentilmente, da Casa de Agostinho, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos seguindo com Jesus, mesmo com todos os desafios que estamos vivendo, mesmo com a pandemia, com o isolamento social, mas jamais um isolamento moral. Estamos vivendo a oportunidade de seguir, mesmo com toda a nossa pequenez, mesmo com todas as nossas dificuldades, mas cientes de tudo aquilo que iremos prestar conta e dar conta da nossa administração no plano físico. Agradecemos pelo amor que invade os nossos corações, através do sorriso, através do ar que toma o nosso peito. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos obtidas nessa noite. Envolve a nossa irmã para que ela possa trazer os ensinamentos à luz do Evangelho. Graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje, na presença da nossa querida companheira, damos aqui as nossas boas-vindas a você, Ana Cláudia Arcanjo, lá, como diria o Marco Aurélio, a gente brinca aqui, tá, Ana? Lá das Minas Gerais, onde vem cada exposição que invade, toma conta dos nossos corações, e você lá de Montes Claros, né? Nas Minas Gerais, que a gente brinca. Uhum. Então, fica aqui o nosso agradecimento por você estar conosco hoje, nessa noite, e desejamos a você muita luz na sua exposição, um tema muito importante, trazendo qual o tipo da sua influência espiritual à tona para todos nós. E, desde já, eu me coloco à disposição, junto com os demais membros dessa diretoria, o Marco Aurélio na figura de presidente e Tereza na figura de diretora da Casa de Assuntos Doutrinários. Eu vou ficar aqui embaixo, caso você precise da gente, pode chamar no chat. O pessoal vai interagindo com você nos comentários, mas se precisar de alguma coisa, eu vou estar na retaguarda, tá bom, Ana? Tudo bem, muito obrigada, Bruno. Então, obrigado. Então, minha amiga, é com você. Uma boa noite e qualquer coisa é só nos acionar. Então, tá bom. Bom, boa noite a todos nossos irmãs, a todos os nossos irmãos. Agradeço em especial ao Marco Aurélio, o presidente da casa. Agradeço também a Tereza, que foi quem estabeleceu o contato comigo. E ao Bruno, que está aí nos auxiliando, né? Esse auxílio tão valoroso e tão especial. Bom, eu quero dizer que eu sou da Casa Espírita lá de Montes Claros, mas a minha terra natal é do Rio de Janeiro. Então, eu sou carioca, né? E muito me alegra estar participando dessa noite, né? No Centro Espírita que nós temos um carinho aí tão grande. Então, antes de nós começarmos, eu quero dar boa noite também aos nossos irmãos e irmãs aí que nos assistem pelo YouTube, através dos canais aí do Centro Espírita de Jacarepaguá, o canal Palestra Sege, também a Rede Amigo Espírita e a Rede Amigo Espírita TV. Também os companheiros do Instagram, Rede Amigo Espírita, e do Facebook, através do @sege.oficialrj e Rede Amigo Espírita. Também a todos os irmãos e irmãs da minha casa espírita, né, a Fraternidade Espírita Canaci, que é meu porto seguro, e as casas irmãs também de Montes Claros, né, e, enfim, a todos os amigos e parentes
que hoje estão aqui presentes. Então, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite do dia 12 de fevereiro de 2021, uma sexta-feira, né, que em outros anos seria aí um pré-carnaval. Mas com esse momento de aprendizado, chamado pandemia Covid-19, certamente estamos tendo aí a oportunidade para refletirmos ainda mais sobre uma de nossas existências terrenas. E, portanto, mais uma oportunidade de aprendizado. E nesta noite, nessa casa espírita aí tão querida, o Centro Espírita de Jacarepaguá, que conta com a fundação histórica do Dr. Bezerra de Menezes, soma 149 anos dedicados ao amor, à caridade, ao conhecimento, enfim, levando aí o ensinamento do Mestre Jesus, nosso irmão maior, ao entendimento dos corações, e que certamente está credenciada no mundo espiritual. Haja vista que, segundo Joana de Ângeles, uma casa espírita, para ter credibilidade no mundo espiritual, ela leva 10 anos. Então, a gente pode aí fazer mais ou menos as contas, né? Já que essa casa espírita conta com 149 anos, esse ano completará 150 anos, então nós podemos imaginar, na verdade, ter a certeza do quão bem fundamentada é o Centro Espírita de Jacarepaguá. Então, eu só tenho aí a agradecer a oportunidade de trabalho e não poderia também me esquecer do amigo Orson, aí que trabalhou conosco, trabalha conosco aí nesse processo de divulgação da nossa doutrina. Bom, falando de mundo espiritual, né, nessa noite aí nós vamos tentar refletir sobre as nossas relações com o mundo espiritual. Mas aí nós temos que pensar, né, sobre quais relações nós vamos refletir. São as nossas relações diárias, né? Não é nenhum tipo de relação mirabolante, mas são as nossas relações do nosso dia a dia. Em outras palavras, nós vamos tentar refletir com quem estamos nos relacionando, por conseguinte, quem está nos influenciando. Assim, a nossa questão de hoje é tentar refletir um pouco sobre as nossas influências espirituais. Eu quero só fazer um parênteses, porque nessa noite aqui, nós não vamos falar sobre o caso de subjugação, porque esse tema merece um cuidado muito especial para ser abordado, né? Haja vista as doenças psiquiátricas, né? As formas de mediunidade, nesse caso específico. Então, é preciso uma palestra, na verdade, uma live, né, específica para esse caso, porque ele é um caso extremamente complexo. Então, hoje o nosso foco são as nossas influências espirituais aí, as quais permitimos os nossos companheiros espirituais nos influenciar, né? Então, são aquelas obsessões de tipo um pouco menos intensa, ou intensa, né? Só não vamos chegar aí no caso de subjugação, como nós já falamos. Bom, então, em primeiro lugar, é preciso que nós esclareçamos sobre o termo influenciar. Então, o termo influenciar, ele vem do termo latino influentia, e está relacionado aí com o poder dos astros sobre as ações humanas. Trazendo para a contemporaneidade, o dicionário Royals nos informa que influenciar é exercer uma ação psicológica capaz de causar uma modificação física ou intelectual em alguém. E o influenciado é aquele que deixa subjugar-se por essa ação e, por conseguinte, sofre uma modificação física, uma modificação intelectual. Aí nós começamos a refletir e entender um pouco mais do termo, porque nos dois casos, tanto na etimologia da palavra quanto na contemporaneidade, está ligado com algo que pode transcender. Né? Em primeiro lugar, com os astros, e em segundo lugar, com uma ação psicológica, relacionada a nós mesmos, mas também a questão espiritual. Bom, o que nós podemos perceber de imediato é que é uma relação muito íntima entre o influenciado e o influenciador. É uma relação de domínio de um sobre o outro. No caso da influência espiritual, como que se dá essa relação? Antes de nós respondermos essa questão central,
nós podemos aí refletir mais sobre o nosso título. Já entendemos que influenciar, então, nós já entendemos o sentido do termo influenciar. Então, nós podemos formular o nosso tema de uma outra forma, ou melhor, nós podemos subdividir com as seguintes questões. A primeira, qual a ação psicológica que os espíritos estão exercendo sobre nós? A segunda, né, se esta ação causa alguma alteração física ou intelectual em nós. E a terceira, se nós sofremos alguma modificação física ou intelectual por parte dos espíritos. E aí, claro que nós não vamos responder imediatamente, né? Mas isso aí são questões que eu gostaria que vocês fossem refletindo no decorrer do nosso bate-papo, né? Então, assim, pensando nessa nomenclatura, vai uma outra perguntinha, né? Já que nós estamos falando sobre os espíritos do lado da esfera espiritual, nós não podemos duvidar dessa existência, seria um contrassenso, né? Então, aí vai mais uma perguntinha. O que são os espíritos? Certamente que todos que estão aqui presentes sabem a resposta, haja vista que é uma resposta extremamente basilar para nós que frequentamos a doutrina espírita, mas nós faremos questão de responder, haja vista a possibilidade de outros irmãos que podem estar nos assistindo, né, e talvez possam desconhecer aí a nossa doutrina espírita. Então, a nossa resposta ela vai ser baseada no Livro dos Médiuns. Então, os espíritos não são mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso, ou seja, é necessário, se faz que estejamos em guarda. Bom, então nós já podemos tirar aquela ideia de que morreu, desencarnou, virou bonzinho, né? Porque os espíritos nada mais são do que nós, né? Quem são esses homens, né? Quando ele fala ali, não são mais do que as almas dos homens. Então somos nós mesmos, né? Numa vivência em outra dimensão, né? Quem são esses seres humanos? Somos nós, que somos seres imperfeitos, com muitos vícios ainda a serem vencidos, com muitos problemas existenciais, e, na verdade, também todos os seres humanos que já passaram pela Terra, né? E também ainda aqueles que virão. Portanto, nós utilizaremos o termo espírito para nos referirmos aos irmãos desencarnados. Bom, já entendemos que nosso tema trata, então, de uma ação psicológica, né? de uma ação que vem de fora e que pode modificar o intelecto, né? Ou ainda até mesmo o físico, né? Na relação entre encarnado e espíritos. Como que se estabelece, então, essa relação? Melhor dizendo aí, esse processo de influência. Através da característica da mediunidade, né? Mas o que é ser médium? Né? A mediunidade é uma característica apenas do espiritismo? Não, de forma alguma, né? Mas antes que a gente possa responder, nós vamos entender o que é ser o médium, né? O médium é aquele ser intermediário, vem do latim medium, meio, intermediário. É a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, né? Essa resposta está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, na parte do vocabulário espírita. Na obra Dramas da Obsessão, uma psicografia da Ivone Amaral Pereira, ditado pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes,
ele nos diz que, abre aspas aí, sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos, que integram a mesma personalidade humana, né? Bem, então é preciso que nós introjetemos esta verdade, né, de que é uma força extremamente natural, não tem nada de sobrenatural, e ela é tão natural como qualquer um dos nossos 5 sentidos. Portanto, se os 5 sentidos é inato ao ser humano, certamente a mediunidade, a questão do mediúnica, também precisa ser inata ao ser humano. Nesse momento aqui, nós não falamos de uma mediunidade ostensiva, mas de uma mediunidade enquanto um sentido natural, uma natureza essencial do ser humano. Então, já que nós estamos falando de mediunidade, o que significa esse termo mediunidade? Continua tendo a ver, evidentemente, com o médium, né? Continua tendo a ver com o intermediário. Então, em mediunidade, é a faculdade que a quase totalidade das pessoas possuem, umas mais, outras menos, de sentir a influência ou ensejarem a comunicação dos espíritos. Raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. Então, essa definição ela é encontrada aí na obra Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, do Kardec. E temos também a seguinte orientação sobre mediunidade. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos que se expressem. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Essa passagem, então, que eu acabei de ler, ela se encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, mais um elemento que eu gostaria que vocês pudessem levar aí ao longo da nossa conversa. Nós não podemos deixar de lado o problema da sintonia. Vejam bem, lá no início nós falamos que é uma relação íntima entre o influenciado e o influenciador. Portanto, nós já podemos aí antever que se essa relação é uma relação muito próxima, então é necessário também que haja uma sintonia entre o influenciado e o influenciador. Vamos tirar mais uma parte desse fragmento que eu acabei de ler. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto como somos atraídos por eles. Bem, para que eu tenha uma influência espiritual, eu não vou ter nunca comigo uma classe ou algum espírito que não tenha nada a ver comigo. Pelo contrário, ele tem a ver comigo e eu tenho a ver com ele. É uma relação de ida e volta. É uma relação muito próxima de influenciado e influenciador. Bom, então até aqui nós tratamos aí dessas questões preliminares para o nosso tema central, né? Que são questões aí que nós não podemos esquecer no decorrer do desenvolvimento da nossa temática.
Então, lembrar que o termo influência tem a ver aí com uma questão psicológica, onde é possível alterar a ideia onde o influenciador pode alterar a ideia do influenciado, pode mudar o seu intelecto. Bem, nós podemos também lembrar que o influenciado e o influenciador, eles possuem uma relação muito próxima, né? Precisamos também lembrar a questão da sintonia, e que aqueles que possuem, que nos influenciam espiritualmente, eles possuem, então, uma afinidade conosco, né? Bom, então nós vamos começar aí, né, tendo sempre aí como base essas questões preliminares, nós vamos começar aí com a questão 459 do Livro dos Espíritos. A questão é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Será que nós já paramos para pensar nessa resposta? Há muito tempo essa resposta ela me cutuca. Porque quando nós nos mantemos, ou pelo menos tentamos nos manter vigilante, a primeira parte da resposta sempre vem à minha mente. Muito mais do que imaginais. Né? A tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É muito séria essa resposta. É muito complexa essa resposta. Né? Então, os espíritos exercem ações sobre nós encarnados. Ok, mas são ações que são capazes de alterar o nosso comportamento ou o nosso pensamento de uma forma tão incisiva, né, que a espiritualidade nos diz que são eles que nos dirigem. Né? Então, aí fica uma questão: nós temos domínio sobre isso? Domínio pleno não temos. Né? Não temos de forma alguma. E nem vamos ter, né, enquanto estivermos nesse processo de reencarnação e nessa categoria de espíritos. Bom, mas a doutrina espírita, ela nos dá aí a chave do conhecimento para nós não sermos subjugados e também não nos tornarmos marionetes, para nós não nos tornarmos fantoches na mão da espiritualidade, que nem sempre é uma boa espiritualidade. Bom, e por que será que não temos esse domínio de nós mesmos? Né? Por que será que nós estamos sempre suscetíveis a algum tipo de ação que possa modificar nosso pensamento ou nossas ações? Bom, o fator mais importante para essa resposta é porque ainda nós não nos conhecemos de fato. Muitas vezes, nem a reflexão do autoconhecimento, conforme nos orienta a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós não fazemos. Então, nós não temos conhecimento suficiente, melhor falando, nós não temos autoconhecimento suficiente. E nem sempre nós nos preocupamos com isso. Né? Porque a maioria das vezes, quando nós temos a oportunidade de refletir, a maioria das vezes nós estamos exaustos, nós estamos cansados, e que quando chega aquele momento de autorreflexão, né, de como procedi durante o meu dia, eu acabo deixando para depois, eu acabo cochilando nesse momento. Mas o fato é que nós encontramos tempo para várias outras coisas. Né? Inclusive, uma pesquisa agora, que saiu em 2020, ela demonstrou que o brasileiro passa, em média, 3 horas e 31 minutos nas redes sociais. E passa aproximadamente 9 horas do seu dia
conectado na internet. Bom, não é a nossa intenção fazer uma crítica a essa quantidade de horas, né? Mas nós podemos, com essa quantidade de horas, o fato é que nós podemos ter náuseas, gatilhos para a depressão, a iluminação cansa nosso cérebro mais rápido do que se nós estivéssemos fora do ambiente virtual, e uma série de outros elementos que nos exaustam. O fato é que nosso cérebro fica cansado, né? Isso é um fato. Então, quando nós relaxamos, quando nós poderíamos ter uma possibilidade de refletir sobre nós, uma possibilidade de autoconhecimento, né? Nós queremos, muitas vezes, claro que não são todos, muitas vezes nós queremos fechar os olhos. E aí o que acontece? O sono vem. E a autorreflexão como é que fica? Não fica, né? E o que isso ocasiona? Ocasiona que nós não nos conhecemos o suficiente. E se não nos conhecemos o suficiente, então nós estamos aí suscetíveis a sermos influenciados. E aí podemos refletir. Nós somos influenciados por outras pessoas? Quer dizer, nós somos influenciados por encarnados, pessoas encarnadas, né? Sim, nós somos influenciáveis, sim, né? Mas só que quando nós conhecemos a intenção da pessoa, fica mais fácil nós sairmos de situações desagradáveis. Ou então, se a influência parece boa, nós nos deixamos abertos a tal situação. Mas nós conseguimos fazer isso com mais habilidade e mais convicção quando nós nos autoconhecemos, quando nós fazemos esse exercício, essa atividade de pensar, de refletir sobre nós. Quem sou eu? Vocês já perceberam o quão difícil é responder quem somos nós? Sabe aquelas dinâmicas de primeiro dia de sala de aula, né? Primeiro dia, quando você chega em alguma turma diferente, em algum lugar diferente, e alguém pergunta quem é você? Nossa, não tem coisa mais difícil, né? Nós ficamos meio sem graça, ou tentamos responder, quem sou eu? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu moro em tal lugar, e enfim. Mas quem sou eu? Eu fico sem resposta. Eu não sei mais ou menos por onde eu começo. Então, isso é muito difícil, né? E fica mais difícil quando nós não refletimos sobre nós mesmos, né? Então, é essencial essa parada, essa reflexão. Bom, aliás, aí abrimos aí um parênteses, porque quando nós falamos de influência, vale lembrar que esta influência também pode ser uma boa influência, e não somente uma má influência, né? Na maioria das vezes aí nós pensamos imediatamente em uma ação maléfica, e muitas vezes quando nós buscamos algum filme sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, sempre vem uma coisa meio tenebrosa, né? Cabreira, enfim. Eu estava até procurando o nome de filmes, e aí encontrei aquele, lembrei daquele, na verdade, que é Não Estamos Sós, né? Que é um filme de terror, mas isso ocorre porque nós vivemos também a nossa conexão primeira com aquilo que não é tão bom, ocorre porque também nós vivemos em um planeta de provas e expiações, que, portanto, a nossa inclinação ainda é mais para o mal do que para o bem. Prova disso é que os programas televisivos que exibem as misérias do humano ganham cada vez mais audiência. Inclusive, antigamente, existia um programa na Globo News que mostrava boas notícias e sucessos da humanidade. O que aconteceu? Esse programa, né, deve ter passado para a Globo News da regeneração, porque ele foi extinto em função de uma baixa audiência, né? Então, brincadeiras à parte aí, né, fechamos os nossos parênteses. Quando a influência é de encarnado para encarnado, fica, então, mais fácil
de perceber, porque nossos sentidos estão mais atentos. Entretanto, não significa que nós não sofremos a influência, o que facilita aceitar a influência ou declinar da mesma. É nós nos autoconhecermos, saber como pensamos, saber nossos valores, conhecer nossas ideias, conhecer nossos limites, né? Conhecer como nós agimos em relação ao outro, saber como nós agimos em relação a nós mesmos, pensar nos nossos valores morais, pensar nas nossas ações éticas. Então, por exemplo, se em algum momento de fragilidade da nossa vida, como este que nós estamos atravessando, onde muitas pessoas entraram em condições financeiras diferentes daquela em que estavam acostumados, dificultando a manutenção da família e das contas, e, por exemplo, conhecemos alguém que vem nos propor a participação aí em um golpe financeiro, onde poderemos nos beneficiar. Entretanto, nós certamente vamos prejudicar outras pessoas. E aí, com esse contexto diferenciado no qual estamos vivendo, e que para muitas pessoas ocasionou o desespero, pode ter alguém que tenha se sentido atraído para uma proposta fácil, aí entre aspas, né? Mas é óbvio que se eu me conheço minimamente, se eu sei dos meus valores, fica fácil declinar a proposta. E é um indivíduo com ideias diferentes das minhas. Entretanto, se eu não me conheço, eu fico absolutamente suscetível ao desespero. Eu começo a nutrir sentimentos menos nobres, e o fato é que eu posso acabar cedendo a essa ideia bem ruim, né? Eu posso acabar, se eu não faço nenhum tipo de reflexão, eu posso acabar indo por um caminho equivocado. Então é importante demais nos conhecermos, porque esse é o único antídoto para evitar as influências ruins. E mesmo assim, nos autoconhecendo, não garante que nós não sejamos influenciados em algum momento por um pensamento alheio ao meu, que me motiva uma ação menos nobre. Mas a prática do conhecimento, ele é então um exercício diário. Prova disso é um dos casos do Chico, né? O Chico, nosso Chico Xavier, tinha aí uma cachorrinha que era deficiente física. Então, no momento que ele cuidava dessa cachorrinha, ele já trabalhava no centro espírita e também tinha suas atividades profissionais. Assim, o tempo que ele tinha para cuidar da sua cachorrinha era bem escasso. Entretanto, ele nunca deixou de cuidar dela, pelo contrário, sempre cuidou e com muito amor. O Chico tinha um amor tremendo pelos animais. Mas a sua vizinha, vendo o cansaço do Chico, decidiu por si que ela poderia diminuir o cansaço do nobre vizinho. E assim decidiu fazer abreviando a vida do pequeno animal. Então, quando o Chico chegou em casa e não encontrou sua cachorrinha, ele teve um impacto. Foi procurar a vizinha e ela informou que ela havia matado o pequeno animal, né? E informou que ela tinha feito isso porque o Chico já tinha muitas atividades e estava exausto. Na perspectiva da vizinha, ela merecia uma medalha, porque na cabeça dela ela tinha feito uma boa ação para um homem bom. O fato é que o Chico ficou muito triste com a morte da sua cachorrinha. E essa tristeza gerou uma mágoa. E essa mágoa começou a atrapalhar seu trabalho mediúnico. E vamos lembrar que nessa época da vida do Chico, ele já tinha conhecimento suficiente para impedir esse tipo de sentimento. Mas, sendo humano como nós, ele não deu conta de impedir o crescimento desse sentimento. Então, Emmanuel conversa duramente com o Chico para que ele tratasse de dissipar aquele sentimento, porque milhares de pessoas e de espíritos
não poderiam ficar prejudicadas. E a solução foi o Chico resolver esse problema. O Emmanuel, então, manda o Chico juntar dinheiro para dar de presente à sua vizinha aquilo que ela mais queria, uma máquina de costura. Bom, o Chico, há muito contragosto, diga-se de passagem, juntou dinheiro, né, e deu o presente para a vizinha. Quando ela recebeu esse presente, ela deu um forte abraço no Chico, e nesse momento ele sentiu a mágoa ir embora e voltou às suas atividades com sucesso. Bem, nesse caso aí nós temos 3 elementos que nós gostaríamos de chamar a atenção. O primeiro é o Chico já tendo suas atividades no trabalho mediúnico, ainda assim ele foi invigilante e deixou um sentimento menos nobre potencializar, crescer. O segundo momento é a influência de algum espírito sobre a vizinha, que o levou a ter tal atitude. E o terceiro momento é a influência de Emmanuel sobre o Chico, né? A influência espiritual também sobre o Chico. Sobre o primeiro ponto, então, nós queremos deixar claro que, mesmo buscando o autoconhecimento, pode haver momentos de invigilância. Por isso, nós não temos o controle pleno e absoluto da influência espiritual. Por isso, na questão 459, diz que os espíritos nos dirigem, né? Que eles estão muito mais presentes do que nós imaginamos. Porque há esses momentos de invigilância, é próprio do humano, né? E são momentos que nós podemos ser surpreendidos e deixarmos-nos influenciar por algum sentimento menos nobre. Então, quando nós falamos de invigilância, pode ser uma invigilância semi-inconsciente, como no caso do Chico, e de muitos de nós também, porque faz parte das nossas limitações e dos nossos deveres trabalharmos aí para nos mantermos atentos, mas nós nem sempre nos damos conta. Ou pode ser também uma invigilância inconsciente, né? O que provoca essa invigilância inconsciente? Né? São elementos como as drogas ilícitas, né? Que diminuem nosso poder de discernimento, e algumas drogas lícitas também, né? Por exemplo, como a bebida alcoólica, né? Que diminuem nosso poder aí de discernimento e acabam deixando uma porta consideravelmente aberta para as influências espirituais, especialmente as influências espirituais negativas. Então, quanto ao segundo ponto, é bem provável que a personalidade da vizinha já contasse com ideias não tão louváveis. Vamos lembrar aí que é preciso da sintonia, né? Mas, apesar disso, ela deve ter sofrido influências espirituais que a levaram a ter esse tipo de pensamento, né? E certamente não foram influências espirituais boas, né? Mas influências espirituais muito questionáveis, que a motivaram e a deram coragem para colocar em prática essa ideia, esse pensamento, acreditando ela que estava fazendo, então, o bem. E sobre o terceiro elemento expresso aí, né, nesse caso do nosso querido Chico Xavier, né, temos, então, a boa influência espiritual, que é a influência de Emmanuel, né, que se apresenta, então, para o Chico como seu mentor, seu guia espiritual, e que dá-lhe a boa orientação, né? E o que esses 3 pontos, então, eles têm em comum? Eles têm em comum a questão da influência espiritual, né? Tanto no momento da invigilância, e aí entra também espíritos com intenções não boas, que potencializam o sentimento de mágoa do Chico, a influência espiritual para com a vizinha e a influência espiritual do Emmanuel com o Chico, né? Então, esses 3 pontos têm a questão da influência espiritual. Bom, mas aí nós podemos pensar, puxa vida, se nós estamos tão suscetíveis a essa questão da experiência da influência espiritual, se o que eu posso fazer
não é suficiente, então eu tenho que lidar com essa experiência da influência espiritual de alguma forma, né? Como é que nós lidamos com ela? Se evitar, nós não somos capazes, né? E muitas vezes nós também não queremos, porque muitas vezes essa influência ela pode ser benéfica. Então, a questão não a questão não é criar uma barreira, mas é lidar com a influência espiritual. Então, resta-nos saber de que forma eu posso lidar com isso e decidirmos se queremos continuar com qual experiência, com qual influência espiritual, com qual influenciador. Aí, nesse caso, nós precisamos reforçar a importância do autoconhecimento e nos fazermos aí, na verdade, uma reflexão sobre o nosso grau de perfeição. Ou seja, quão perfeita eu sou? Evidente que não há ser humano que seja 100% perfeito. Se alguém assim se julgar, nós já sabemos que esse ser humano tem problema, né? Então, eu sou 10%, meu grau de perfeição é de 10%, talvez um pouquinho mais, 30%, ou talvez meio a meio, tipo 50%, né? Porque aí eu começo a refletir, eu tenho atos de caridade, mas não é sempre, né? Eu tenho empatia pelas pessoas, mas de dentro da minha casa, né? Eu quero ajudar o outro, mas eu acabo impondo uma verdade, né? Ou melhor, eu acabo impondo aquilo que eu julgo ser uma verdade, né? Eu olho a situação do outro e eu acabo julgando ele, né? Eu ajudo, mas eu julgo, né? Enfim, eu sou capaz, né? Eu digo muitas vezes que eu não sei como ajudar alguém, né? Mas permaneço sentada no sofá da minha casa, ou eu digo que amo a Deus, né? E amo a espiritualidade, a boa espiritualidade, né? Estou em processo de mudança e de crescimento espiritual, mas eu permaneço sentada no sofá da minha casa, né? Então, são reflexões que eu preciso fazer, né? Que eu preciso repensar, e aí entra novamente a questão do autoconhecimento. Porque, vejam bem, né, se eu tiver essa resposta sincera e coerente de qual o meu grau de perfeição, né, e se essa resposta for uma resposta sincera, uma resposta coerente, nós saberemos que somos seres em processo de aperfeiçoamento. Isso é fato, né? Mas esse aperfeiçoamento ele só existe se eu me esforçar para isso. Porque na nossa imperfeição estão os vícios, estão as paixões, né? Vamos lembrar que nós ainda estamos lidando com a nossa inclinação para o mal. Estamos aí num planeta ainda de provas e expiações, onde a questão do mal ela é ainda maior, né, do que o bem. Quer dizer, para fazer o bem eu preciso exercitar. O mal me parece mais natural, né? E o que eu estou querendo dizer com esse fato é que nenhum de nós, seja encarnado ou desencarnado, está livre de sentimentos menos louváveis, como ódio, inveja, mágoa, rancor, porque somos humanos. Somos humanos em processo de aprimoramento. E, mais uma vez, qual é a chave para o aprimoramento? O aperfeiçoamento intelecto-moral. Não há outra saída, não há um atalho. É preciso nós nos esforçarmos para isso. Eu digo esforço porque a nossa inclinação natural, como nós já falamos, não é para a prática do bem, né? Mas ainda nós estamos num mundo onde o mal ele é ainda dominante. E assim, além do autoconhecimento, né, que nós nos esforçamos, de mãos dadas aí, anda a questão do processo de reforma íntima. Ou então,
né, se nós não fizermos nada disso, nós vamos permanecer na nossa prisão interior ou na cela pessoal, que é uma expressão utilizada por Joana de Ângeles. Na cela pessoal, muitas vezes nós escolhemos permanecer, porque apresenta, digamos assim, um comodismo ilusório, né? E diz a Joana de Ângeles que a maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, e é uma cela da qual o Espiritismo veio nos tirar, com seus ensinamentos que consolam, mas, sobretudo, que libertam. Bom, então, como nós já falamos lá no início, o Espiritismo nos dá a chave para controlarmos a porta dos nossos pensamentos e, por conseguinte, das nossas influências, né, através aí do conhecimento. Assim sendo, é extremamente necessário nós prestarmos atenção aí na nossa qualidade moral, porque é justamente essa qualidade moral que vai definir a nossa faixa vibratória e, por conseguinte, vai definir também a nossa tribo aí de influenciadores espirituais. No livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêuticas Espirituais, da Sueli Caldas-Schubert, no capítulo que ela fala sobre companhias espirituais, ela diz o seguinte: há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional, através desse processo, captando nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos. É que os espíritos se aproximam de nós e, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Bom, vamos refletir aí sobre a fala da nossa Sueli Caldas-Schubert, que ela está reforçando a questão 459 do Livro dos Espíritos. Ou seja, nenhum de nós está livre da influência espiritual. Portanto, nos resta escolher quem é que nos acompanha. E essa escolha parte, então, do pensamento de saber quem somos. É necessário nós lembrarmos sobre o que é o pensamento. Pensamento é energia. E, assim sendo, o pensamento tem poder de atrair, como um imã, outros pensamentos, outras energias semelhantes, né? Então, aquela forma de pensamento, ela vai se aglomerando para fortalecer pensamentos e ideias. Aquela frase de que são os opostos que se atraem não é uma verdade. Na verdade, são os semelhantes que se atraem. Vejamos bem aí no caso de encarnados, né? Assim, vamos citar um exemplo para facilitar melhor a nossa compreensão em relação às influências espirituais. Se eu não gosto de usar drogas ilícitas e, de repente, eu conheço alguém que é usuário e essa pessoa começa a me chamar para sair, eu vou ficar minimamente em dúvida. Bom, mas aí eu penso, essa pessoa é legal, essa pessoa é bacana, enfim, eu acabo cedendo e saio com ela uma vez. E aí eu percebo que aquilo que não me fez bem. Aí a pessoa vai e me chama novamente. Bom, eu posso ir novamente, mas eu começo a perceber que aquela primeira impressão que eu tive de que o lugar que ela me levou não tinha uma boa energia e eu não estava me sentindo bem. Então eu acabo saindo mais cedo do lugar onde ela me levou. Aí a pessoa me chama uma terceira vez. Bem, já com a experiência, numa terceira vez, eu já não consigo mais ir.
a menos que eu me afinize com aquele local, a menos que eu sinta que alguma coisa ali entrou em sintonia comigo. Porque senão, essa pessoa, ela vai me chamar uma terceira, quarta, quinta, sexta vez, e eu vou declinar a todos os convites. Até que, naturalmente, essa pessoa vai se afastar de mim, né? Ou seja, nós não vamos estar compartilhando dos mesmos interesses. Então, nós vamos nos afastar. A sintonia não aconteceu. A afinidade não aconteceu. Então, se eu não me sintonizei com aquela pessoa, a mesma coisa vai acontecer quando se trata de influência espiritual. Exatamente a mesma coisa. Uma vez eu conversava com um amigo meu, espírita também, e ele, sobre a questão da obsessão, e ele falava assim comigo: Ana Cláudia, o obsessor é nosso convidado. Eu tomei um susto, né? E eu pensei, caramba, lógico que não. E aí ele falou, lógico que sim, né? Ele é o obsessor, as nossas influências espirituais, ainda quando se trata de uma influência espiritual negativa, eles só permanecem ao nosso lado quando eles são bem tratados. Portanto, eles são muito bem educados, né? Eles não permanecem ao nosso lado, né, se eles não perceberem uma porta aberta. Se eles não perceberem que nós não o estamos tratando bem, com exceção, obviamente, aqui do caso da subjugação, né? Que, como nós já dissemos no início, é necessário aí uma abordagem mais cuidadosa, né? Bom, então o obsessor, em geral, ele é assim muito bem educado, porque ele só está ali do nosso lado quando o nosso trato com ele entra em sintonia. Bom, então, pensando assim, né, que é uma verdade, tem que acontecer essa afinidade, senão ele não permanece, assim como no caso da pessoa que nos chamam para um local onde se usa drogas ilícitas e eu não me sinto bem, não houve afinidade, nós nos afastamos. A mesma coisa acontece com o obsessor, né? Então, quando nós pensamos aí nos influenciadores espirituais, assim como, por exemplo, se nós vamos pensar em algo aí que está na moda, né? Os chamados influenciadores digitais. Quando nós abrimos a possibilidade de um influenciador digital entrar na nossa vida ou na nossa casa, né, quando nós conectamos nosso computador, nosso smartphone ou nosso smart TV à internet, nós o chamamos através de um canal, né? E nós os chamamos porque gostamos do que eles falam, né? No caso dos influenciadores espirituais, o que nós fazemos? Fazemos a mesma coisa que fazemos com os influenciadores digitais. Nós os chamamos, né? Eu utilizo aqui meu computador, entro no YouTube e encontro o canal daquele influenciador digital que eu gosto. Já com o nosso influenciador espiritual, no momento de invigilância, ou até de pensamentos fúteis, ou pensamentos frívolos, ou pensamentos ruins mesmo, é a forma que eu tenho para chamá-los. Né? A forma que eu tenho para dizer, ei, vem cá, se aproxima de mim. Né? E muitas vezes nós falamos, não, nada disso. É assim, sim. Nós os chamamos para próximo de nós. Nós os convidamos para que eles estejam em nossas companhias, através dos nossos pensamentos. Bom, então, mais uma vez, olha a importância aí do autoconhecimento. Olha a importância e a necessidade da vigilância dos nossos pensamentos.
Muitas vezes, em momentos que nós estamos mais relaxados, que nós estamos bem, rindo, brincando, nossa vida está razoavelmente tranquila. Será que vocês já perceberam que de uma hora para outra nós ficamos, tipo assim, meio tristes, meio cabisbaixos? Vem, de repente, uma vontade de chorar, bate uma deprê, como o pessoal diz aí, né? Bate uma deprê. E nós não entendemos por quê, né? Porque nós estamos bem, né? Eu estou em equilíbrio, a minha vida está em equilíbrio, eu estou conseguindo fazer as minhas coisas, né? Mas, de repente, vem aquela vibração não muito boa e nós não entendemos por que nós ficamos cabisbaixos. Fato é, se nós não nos autoconhecemos, nós damos espaço para ficarmos cada vez mais tristes e podemos chegar até a um caso de depressão. Uma depressão, inclusive, grave. Claro que nós sabemos que a depressão não é um caso de tristeza, né, apenas, mas essa tristeza somatizada, potencializada, ela pode nos levar a uma série de sentimentos não nobres. Bom, certamente, nesse momento, quem está atuando, quem está trazendo essa tristeza, são nossos companheiros espirituais. Aqueles que gostam da nossa sintonia de tristeza, que se alimentam dessa nossa energia e que fazem de tudo para nos verem assim, vaporizando ideias tristes, ideias ruins, para que nós possamos nos influenciar e assim a sintonia está travada, porque eles estão harmonizados conosco. Mas aí vocês podem pensar, mas Ana, e o nosso livre-arbítrio? Sim, temos nosso livre-arbítrio, sim. E ele funciona nesse contexto. Ele funciona para nós escolhermos as nossas influências espirituais. Mas para isso nós precisamos nos autoconhecermos, né? Para que nós possamos escolher a nossa faixa vibratória, né? Isso exige um trabalho de busca pela nossa perfeição moral, né? Tá lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, especialmente no capítulo 12, que trata especificamente do tema da perfeição moral. E esse capítulo, na verdade, é uma grande orientação para nós aprimorarmos o nosso aspecto moral, já que fala a respeito da virtude, e nesse caso, né, a virtude mais meritória de todas é a caridade, fala do pior dos vícios, que é o egoísmo, fala das paixões, né, fala das características do homem de bem, que nós encontramos aí na questão 918, que diz o seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Mais uma reflexão para nós. Será que nós já podemos nos considerarmos seres humanos de bem? Será que todos os nossos atos da nossa vida corporal representam a prática da lei divina? Todos. Os meus, eu sei que ainda não são. Infelizmente. E nesse capítulo aí também, nós temos a famosa questão 919, que aborda o tema do autoconhecimento. E logo no início, a famosa frase de Sócrates, né, que diz que é o conhece-te a ti mesmo. E também nessa questão nós temos a valorosa orientação do Agostinho, que nos ensina uma forma de refletir sobre a nossa vida e sobre nós mesmos. Que ele fala o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo, para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer
e a ver o que em mim precisava de reforma. Bom, se nós tivermos esses conhecimentos, certamente os nossos pensamentos estarão em maior vigilância e, portanto, os espíritos, influenciadores espirituais que eu vou atrair, vai ser dos melhores. Para que nós possamos aí entender melhor, vale lembrar que os espíritos podem ser subdivididos em categorias de acordo com o grau de perfeição. Para quem quiser saber mais aí sobre o assunto, encontra-se no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 1. Então, os espíritos de primeira ordem são os espíritos que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Não é o nosso caso ainda. A segunda ordem são os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. São os que já estão na esfera do mundo de regeneração. Já os de terceira ordem somos nós, os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos são aqueles que os vícios e paixões dominam, como a ignorância, o desejo do mal, o egoísmo, maledicência, enfim, as características que retardam o progresso. Nós estamos, então, nessa fase, nessa faixa, nessa categoria espiritual. Porque nós temos pensamentos ruins. Como, por exemplo, coisas bobas. Por exemplo, ou não tão bobas, Assim, por exemplo, eu estou olhando para uma pessoa que eu não gosto, e aí eu penso assim, puxa vida, se fulaninha tropeçasse, já pensou? Às vezes fazemos uma brincadeira. Quer dizer, a fulaninha pode não tropeçar, ok? Mas eu pensei algo ruim para ela. Ou colocamos num desses programas de reality, onde as relações humanas elas são testadas ao nível das paixões. E essas paixões nada louváveis, E nós nos deleitamos aí em apontar todas as falhas dos participantes. E vamos às redes sociais para maldizer todos eles, e desejar o insucesso do fulano ou do beltrano. Será que nós fazemos isso? Fazemos. Quer dizer, e a prova disso são esses programas, que suscitam em nós os sentimentos menos louváveis, menos nobres, É quando nós nos comprazemos aí com as imperfeições morais alheias. Bom, mas tem muitas vezes que nós não praticamos o mal. Ana, mas eu não pratico o mal. Verdade, mas também muitas vezes não praticamos o bem. Do tipo, olha, esse assunto não tem nada a ver comigo, eu vou ficar quieta. E aí esquecemos que somos irmãos. E temos sim a ver com o outro, Mas nós nos eximimos da questão. Então, essa é a nossa característica, que nos faz estar aí, muitas vezes, nesse grau, na terceira categoria de espíritos. São espíritos imperfeitos. Bom, então nós temos 10 classes. A 10ª classe, então, vou ler sobre essas classes de espíritos, para que nós possamos, então, refletir em qual deles nós estamos trazendo para perto de nós. Qual dessas classes, ou se de muitas dessas classes, Então, a 10ª classe são os espíritos impuros. São aqueles espíritos inclinados ao mal. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos que dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor nos enganar. A 9ª classe de espírito, então, são chamados de espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios, que dispõem, então, de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista,
A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades. A 7ª classe de espíritos, essa é bem interessante, são os espíritos neutros, que talvez a maioria de nós possamos nos reconhecer. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. A 6ª classe, então, são o que nós chamamos de espíritos batedores e perturbadores. São espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podem caber em todas as outras classes anteriores. Eles manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, ou seja, eles querem muitas vezes nos assustar, e isso os fazem felizes. Então, os espíritos da 5ª classe até os da 2ª classe pertencem à categoria de 2ª ordem. São os bons espíritos, são aqueles que, para o qual o bem, a alegria de fazer o bem é muito maior. Então, são os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. São aqueles que se comprazem com o bem que praticam. Isso os torna felizes. Vamos falar aí apenas dos espíritos superiores, né? Eles reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, esses espíritos superiores são aqueles que nós frequentemente chamamos em nossas preces, para nos auxiliar à compreensão e entendimento pertinentes à nossa vivência e condição limitada ao mundo de provas e expiações, ainda que esteja em fase de transição. E a 1ª classe dos espíritos, né, é reservada para os espíritos de 1ª ordem. É uma classe única, né, são os denominados espíritos puros. Assim, os espíritos que compõem e já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas e nem expiações. Bom, então agora que nós sabemos a classe dos espíritos, nossa intenção é que nós possamos refletir e termos em mente que os espíritos que nos influenciam estão em perfeita sintonia conosco. Ou seja, são parceiros, né? Já está na hora de terminar, né, gente? Mas eu vou só concluir aí rapidinho. Estão em perfeita sintonia conosco. E assim eles estão aliados ao nosso pensamento, nossos vícios ou nossas virtudes, né? Eles lançam pensamentos os quais nós escolhemos acolher ou não. É tarefa fácil? Não, não é tarefa fácil. Mas é por isso também que fica aí a necessidade de utilizarmos a influência, ou melhor, o instrumento da prece, né, para nos sintonizarmos com a boa espiritualidade. E nada é fácil, né? Então, para encerrar aí a nossa participação de hoje, agradeço a todos a paciência, né? E esse momento aqui. E esperamos que todos possam refletir e decidir aí com quais influências nós gostaríamos de ter por perto, né? Agradeço a todos, desejo uma noite aí de paz, tranquilidade nos lares de cada um. Que Deus esteja sempre, então, em nossos corações. Obrigada a todos. Muito obrigado, Ana Cláudia, pelas suas contribuições,
pela sua firmeza na condução do início ao fim. Ficou muito claro para todos nós, e em nome de toda a diretoria da casa, em nome de todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita de Jacarepaguá, nós gostaríamos de agradecer pela sua fala de hoje, que muito colaborou com todo o nosso processo de aprendizado. E se eu pudesse resumir aqui, gratidão. Então, acho que a gente não poderia se furtar a não agradecê-la pela sua explanação. Dando continuidade, então, ou indo para o encerramento, eu vou pedir ali para a nossa querida amiga Tereza Barros fazer a nossa prece, não só de agradecimento, mas também de irradiação nesse momento que vivemos. Neste momento, ao terminar esta reunião sublime de tanto aprendizado nesta noite, queremos agradecer a nossa companheira de jornada espírita, de outra casa, aos companheiros espirituais, amigos que jornadeiam conosco na nossa casa, estiveram sempre conosco em presença. Hoje, nos mantemos ligados nessa conexão boa mental a todos aqueles irmãos que nos sustentam na nossa casa. Agradecer, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus pela sublime noite que tivemos de tanto aprendizado, através dessa doutrina que nos exorta o estudo, o conhecimento e a prática das boas virtudes, a nossa melhoria interior para termos, como hoje ficou tão solenemente explicado pela nossa amiga, a nossa reforma moral para termos boas companhias. E, se possível, Senhor Jesus, diante de tudo isso, nós te rogamos uma vez mais que possa, nessa união com todos os companheiros de outras casas, todos os amigos que nos assistem, possa ser retirado de todos nós os bons fluidos, estes fluidos amoráveis que possam ser dirigidos, encaminhados a todos aqueles que sofrem, que estejam padecendo de todos os males físicos, morais e espirituais. Todos aqueles que se encontram em sofrimento por essa pandemia, porque perderam seus entes queridos, e também porque não nos lembrarmos destes que já se encontram na pátria espiritual, muitos deles ainda sem saber o que lhes aconteceu. Que todos possam ser envolvidos em muito amor e que nós possamos trazer também esses eflúvios bons para os nossos lares, para a nossa casa espírita, para todo esse Brasil que depende do nosso bom pensamento. E por que não dizer para o nosso planeta Terra, quizá estejamos rumo a um novo mundo de regeneração. Então, vamos aproveitar o estudo, vamos aproveitar tudo aquilo que foi dito na noite de hoje, para realmente mudarmos o ciclo da nossa mente e do nosso caminhar aqui. Obrigada, Jesus. Fica conosco até a próxima sexta-feira. Que assim seja. Obrigada, Ana. Muito obrigada, tá? Por todo o ensino que nos trouxe hoje. Obrigado, Ana. Seu microfone está no mudo. Opa, pode falar. Já estamos ouvindo você. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho, essa Casa Espírita, Centro Espírita de Jacarepaguá, tão especial pelo carinho com que eu fui acolhida aí na presença da Tereza. Então, é sempre um prazer e sempre disposta ao nosso trabalho da nossa doutrina. Obrigada. Obrigada pelo tema, foi muito bom. Você o dissertou de forma plena
satisfatória, simples e de grande aprendizado para todos. Muito obrigada. Marco? A gente agradece a nossa companheira de trazer tantas colocações necessárias na nossa vida, no nosso comportamento moral, e dizer que o Centro Espírita de Jacarepaguá está com as portas abertas para você, ao momento que você quiser estar conosco, e ao nosso convite também. Um forte abraço. Forte abraço. Bom, mais uma vez, obrigado, Ana. Fica aqui, então, agora o nosso convite para a próxima palestra. Então, nossa próxima exposição acontecerá no dia 19 de fevereiro, às 8 horas da noite, nesse mesmo canal. Nós teremos o nosso companheiro Cássio Leonardo Carrara, lá de Matão, São Paulo, filho do nosso amigo Orson, irá enriquecer o nosso trabalho aqui com o tema Vida e Obra de Caibar Schutel. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês possam estar conosco na próxima semana e desejando, então, uns votos de felicidade, de paz e de amor. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham. Fiquem com Jesus e até o próximo dia 19. Um abraço a todos. Até, amigos. Tchau, tchau.